Seja bem-vindo ao Jornal Regional. A relojoaria é uma arte que requer gosto e minúcia. Já são poucos os relojoeiros de profissão, mas alguns ainda persistem e a Baixa do Porto conta com um deles há já 62 anos. Relógios de pêndulo, de pulso ou de bolso. Relógios grandes, pequenos, caros ou baratos. Relógios que contam a história de 47 anos de trabalho no número 31 da Rua de Trindade Coelho. É nesta pequena loja que Adriano Antero Monteiro passa os seus dias a consertar aqueles por quem o tempo passou. Numa arte que o apaixonou desde novo, Adriano Monteiro é já relojoeiro com 62 anos de profissão. Fui estudar, fiz o exame da 4ª classe, na altura era a 4ª classe, e fui para a Escola Comercial Industrial Oliveira Martins. Os meus pais gostavam que eu estudasse. Tenho um familiar que é médico, da minha idade mais ou menos, e eles queriam que eu também fosse alguma coisa, mas não conseguia. Não gostava de estudar. E então optei por esta profissão, porque eles eram-me a escolher o que queria ser. Eu disse que quero ser relojoeiro. E então vim aprender a arte, de onde eles pagaram 4.000 escudos para me ensinarem, para eu aprender. E andei 2 anos gratuitamente, não é? Depois disso a aprender e comecei por ganhar 50 escudos por semana. E daí depois, claro, foram aumentando conforme o meu valor, não é? Conforme aquilo que eu sabia, não é? Estou aqui há 47 anos, estive na Rua Amadeu Silveira 15, onde saí de lá a ganhar à volta de 100 escudos por dia, mais ou menos, ou 120, não é? Quando me estabeleci. E aqui, pronto, continuo, gosto muito da minha profissão, sou relojoeiro de profissão, sou comerciante, não é? E sobrevivo. Sim, porque agora praticamente ninguém quer aprender a arte, porque quando vêm para a profissão, não podem, olá, como está a minha, boa tarde, quando vêm para esta profissão, não podem ganhar dinheiro, porque dá um prejuízo, não é? E as pessoas agora já querem começar a ganhar dinheiro. Com 77 anos de história, o relojoeiro já perdeu a conta a tantos relógios que vendeu. Mas o preferido continua a ser aquele que durante anos foi o mais procurado na loja. Eu vendia muitos Patek Philippe, um relógio de ouro, que tem hoje, cujo valor é à volta de 3.500 euros, ou mais. E eu cheguei a vender muitos relógios desses, muitos relógios mesmo. A relação que mantém com os seus clientes é de tal forma próxima que as caras já lhe são familiares. E muitos são aqueles que confiam no especialista para aconselhar o melhor relógio para cada pulso. É muito boa. Tenho clientes que vêm aqui já há 40 anos, mais ou menos, ou mais. Que tenho um registro, onde registro os relógios que são reparados e que vou verificar ali ao registro, e há relógios que vêm cá há 30, 40 anos dos mesmos clientes. A parte deles que vêm para comprar, pedem para você, confiam em mim e perguntam-me qual seria a opção por a marca do relógio. Eu indico-lhes, por exemplo. Bons relógios, o Tissot, o Seiko, assim um género, não é? Já não indico Patek Philippe porque o Patek Philippe é usado e é bastante caro. Apesar de já não se verem muitos relojoeiros, a profissão continua a marcar a vida de Adriano e a trazer-lhe tanta felicidade como os relógios que abundam em cada canto da sua loja. Ainda há muita felicidade, gosto muito dela mesmo, gosto muito dela. Gostar dela, tenho a idade que tenho, 75 anos, não é? E continuo a gostar dela e até quando eu puder, hei de estar aqui, à frente da loja, juntamente com o meu afilhado, está ali que me faz companhia também já há 40 anos. A minúcia e o pormenor caracterizam esta arte, que requer uma perícia única para saber lidar com cada relógio. E é à moda antiga que se trabalha os relógios de todos os tamanhos e para todos os gostos. O tempo, esse fica marcado em todos os cantos da pequena loja, onde os expositores contam as histórias de um tempo passado. Filomena Pinto da Costa foi a convidada desta semana do programa Pedra da Audiência e deixou alguns conselhos para os portugueses que pensam em viver em Maputo e estabelecer negócio, e abordou também questões políticas, nomeadamente a sua admiração pelo autarca Rui Rio.
Continuo a aconselhar que não devem ir assim sem terem nada à aventura, a não ser que queiram ir lá passar umas férias, que é bastante agradável, não é? Passar e saborear aquelas maravilhosas águas do Índico. E eu tenho dito isso publicamente já por diversas vezes. Eu tenho muita admiração por Dr. Rui Rio. Acho que é um homem com coragem, é um homem íntegro e fez realmente da cidade do Porto, fez muito pela cidade do Porto. Eu sempre, mesmo quando ouvia certas críticas ao trabalho dele, era por pessoas que criticavam só por criticar, porque às vezes acontece isso, as pessoas são levadas pelas notícias, há uma notícia, influenciam-se, deixam-se influenciar pela televisão, deixam-se influenciar pelas notícias de jornais e muitas vezes são manipulados completamente, não é? Nós sabemos, como jornalistas, sabemos perfeitamente como manipular a opinião pública, mas também é preciso ver, é preciso sair à rua e é preciso ver com os olhos de ver, não só ver o que os outros dizem. Provavelmente uma gestão a Rui Rio impediria a entrada da Troika em Portugal. E eu não sei, isso já não posso dizer. Não sou economista, eu sou de letras, não sou de matemáticas e essas contas não sei em que ponto é que elas estavam. Aliás, como eu não sei, eu acho que nenhum português sabe, porque nós nunca sabemos como é que estão aquelas contas. O mal dos políticos é esse mesmo, é que nunca são transparentes, nunca vão dizer nada. Eu lembro-me que eu estava em Maputo e Passos Coelho foi a Maputo oferecer 7,5% dos nossos 15% na parte da Caborabaça, da barragem hidroelétrica. Foi oferecer os 7,5%, alguém lhe perguntou por quanto é que ele negociou e ele disse que não podia responder, mas não pode responder. Então ele é o representante de um país e não pode responder quanto é que o país ganhou com essa cedência de 7,5%. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. A Assembleia Municipal de Gaia aprovou na quinta-feira a proposta conjunta do PSD, do CDS e do PS de reforma administrativa que prevê uma redução de 24 para 16 freguesias, 8 das quais sem agregação, apesar de o início da reunião ter ficado marcado pela manifestação de meia centena de cidadãos que se viram impossibilitados de entrar na sala que estava lotada. A proposta foi aprovada com 43 votos a favor e 14 contra. Pelas 9h30, um contingente policial instalou-se no bairro municipal do Cerco e funcionários da Câmara do Porto começaram a desmontar a tenda em que Mariano vivia com a mulher e 6 filhos menores desde julho deste ano. Depois de alguns momentos iniciais de tensão, a operação decorreu sem problemas e pelas 11 horas já não havia agentes policiais ou funcionários da autarquia no local, com exceção do comandante. A família já entrou com pedido de habitação na empresa municipal Domus Social, mas, segundo uma resposta enviada à comunicação social, nomeadamente ao Jornal Público, pelo Gabinete de Imprensa da Câmara do Porto, este não deverá ser atendido, uma vez que o agregado familiar não apresentou qualquer documento comprovativo de que residira na casa em Campanhã, de onde foi despejado. A Cooperativa Agrícola de Felgueiras vai investir 600 mil euros na triplicação da capacidade de armazenamento de kiwi para corresponder ao crescimento da produção e da exportação. Em 2011, a instituição escoou cerca de 1.250 toneladas, 95% das quais para exportação. Felgueiras já é uma das 5 grandes plataformas de produção de armazenamento de kiwi em Portugal e o responsável da Cooperativa Agrícola adiantou que nos próximos anos a capacidade de armazenamento vai ser alargada até ultrapassar as 2.000 toneladas. A escola EB1 de Aldeia Nova Lourosa, Santa Maria da Feira, pediu aos encarregados de educação para levarem papel higiênico para a escola. A notícia foi avançada hoje pelo JN e a denúncia foi feita pelo Bloco de Esquerda, que na manhã desta sexta-feira se dirigiu ao estabelecimento de ensino para entregar papel e produtos de limpeza. A direção do agrupamento de escolas, António Alves Amorim, onde está integrada a escola em causa, garante que se tratou de uma situação pontual já
resolvida. No entanto, o Bloco de Esquerda afirma que se trata de uma situação reiterada, culpando a Câmara pelo problema. O mercado do vestuário por medida está cada vez mais em desuso, mas há casas que resistem aos tempos. O alfaiate António Saldanha é dos poucos que ainda executa esta arte, que reúne cada vez menos aprendizes. A oficina do alfaiate António Saldanha esconde-se no primeiro andar do número 63 da Rua 31 de Janeiro. Quem passa pode nem se aperceber que esta é uma das poucas oficinas do género na cidade do Porto. As cortinas fechadas escondem o discreto local por onde passam clientes como Paulo Portas e onde o alfaiate mais antigo da Invicta desempenha aquilo que considera ser uma arte. Nós desenhamos o fato, desenhamos e fazemos, não fabricamos, fazemos. Portanto, por isso é que eu considero uma arte, porque se o fabricar, torna-se indústria, torna-se... Nós fazemos por arte, por isso é aí que eu considero uma arte. Apesar de haver clientes que ainda procuram um fato à medida, os aprendizes são cada vez menos. Em tempos, já teve 8 costureiras a trabalhar com ele. Hoje, apenas uma faz algumas horas por dia. Para o alfaiate, de 72 anos, só continua na profissão quem tem gosto por ela e talvez seja por isso que muitas das horas que ali passa esteja sozinho. É o mal da alfaiataria. Muita gente diz assim, a alfaiataria vai acabar. O alfaiate acaba. Mas só há esse motivo, é que não há motivação, não há quem queira aprender, nem há condições para aprender a arte alfaiate. Considerado como um ofício em vias de extinção, a alfaiataria tem-se perdido no tempo. Na oficina Saldanha, as marcas são visíveis nos instrumentos de trabalho. Não sabe se a culpa é da crise ou dos tempos que mudaram e, apesar do volume de trabalho continuar a ser muito, o alfaiate confessa que há costumes que se perderam. Também se perdeu aquele prazer de vestir bem. Perdeu-se o prazer de vestir bem. Hoje veste-se, hoje não se anda vestido, hoje anda-se despido. Mesmo com as estatísticas a revelarem um cenário negativo, a lista de encomendas está preenchida. Nos cabides são vários os fatos que aguardam a prova final. Desde políticos a industriais ou jovens que procuram o primeiro fato, os clientes continuam a ser muitos. Os preços esses variam entre os 600 e os 900 euros. Para António Saldanha, há um protótipo de pessoas que o continua a procurar. Sabem o que querem, sabem o que vestem. Os clientes que vêm aqui, não sou eu que lhe digo assim, olha, vai comprar este, vai comprar. Eles já sabem o que querem. Eles sabem que querem este fato, sabem que querem aquele, sabem que querem desta maneira, sabem que querem, pronto, são clientes com personalidade. Apesar de não ter cumprido o sonho de abrir uma escola de formação para alfaiates, está muito satisfeito com o trabalho feito nos últimos 61 anos. Considera que nasceu para ser alfaiate e, enquanto for capaz, confessa que vai continuar a fazer a roupa que veste, porque, até hoje, foram raras as vezes em que a comprou. Este serviço para mim, digamos assim, esta arte para mim é uma paixão, é um gosto que eu tenho por ela. As conversas com gente mais velha, os livros e a formação foram apostas que fez ao longo da vida. Desde que fez o primeiro fato, não se imaginou a fazer outra coisa. Mesmo sem um sucessor à vista para a oficina, Saldanha orgulha-se de ter transmitido conhecimento a alfaiates que, como ele, ainda resistem no tempo. Por enquanto, continua a fazer a sua arte e a vestir por medida quem assim o quiser. A Desportex é uma fábrica que produz equipamento de hóquei e patins, situada em Santa Maria da Feira e com grande exportação para a Espanha. Esta unidade fabril mostra que consegue contornar a crise que se faz sentir um pouco por todo o lado. O hóquei em patins é uma modalidade que ao longo dos anos tem vindo a desenvolver-se cada vez mais. A Desportex é uma fábrica de botas e equipamento de hóquei que há 10 anos lucra com este ofício e contorna a atual crise. Espanha é quem mais compra, os Nuestros Hermanos são os maiores clientes da Desportex. É quase tudo exportado, principalmente de Espanha. Depois de Espanha é que é distribuído para o resto do mundo. Apesar de Portugal ter vindo ao longo dos anos a alcançar bons resultados a nível mundial, Espanha é quem mais compra e exporta. Apesar disso, ainda há jogadores que vão diretamente ao fabricante. Alguns que vêm cá, há uns que são patrocinados pela marca, vêm cá. É o caso do Pedro Gil ali do Porto. Mas antes do trabalho estar finalizado, há muito a fazer.
Primeiro, a peça é colocada numa máquina que corta a jatos de água. Pronto, isto aqui é a máquina principal, que é o que faz o corte à pele. O modelo ou as peças são introduzidas no computador e aqui o operador é só colocar as peças no sítio certo, ou da pele ou dos fogos, neste caso o que está a cortar é fogos. E a máquina é uma máquina da última tecnologia, corta a jato de água. E é aqui que inicia-se o processo de fazer as botas, é aqui no corte. As peças são colocadas no computador, no próprio computador é feito o desenho da bota e é feita as peças e depois as peças são escaladas no computador e introduzidas aqui na máquina. Passados alguns minutos, a máquina abre e a peça sai cortada. Depois é só separá-la pelos diferentes tamanhos e formatos. Depois de seca, está pronta para a próxima fase. Esta área é a área de costura, é onde se faz a montagem de todas as peças que são cortadas ali naquelas máquinas onde estivemos a ver há bocadinho. Faz a personalização da bota, faz a montagem dos modelos e das peças umas sobre as outras. No fundo é fazer um puzzle, montar umas peças em cima das outras. Cozer as peças e dar forma aos modelos dos forros é a segunda fase de montagem das botas. Em média, fazem-se cerca de 10 pares por dia. No entanto, a conta é difícil de se fazer, pois não são feitas apenas botas, mas também luvas e outras proteções para a prática da modalidade. Depois, está na altura da fase seguinte, dar forma às botas. Esta fase é a fase da montagem da bota à forma ou dar a forma do pé. Depois dela já está com todas as costuras feitas, ou a montagem da parte da costura, é feita a montagem da parte da forma e a dar a forma do pé no fundo. Começa aqui precisamente nesta máquina, que é colocado um contraforte, já lhe dá esta forma e depois vem para esta máquina aqui. Depois de dar forma às botas, é necessário alisar a base. Para isso, a pele tem que ser aquecida numa máquina para que depois se possa manuseá-la. Depois desta fase concluída, está na altura de colocar as solas. Mais uma vez, as botas são aquecidas para que a cola una a base à sola com facilidade. De seguida, são colocadas numa prensa para que a sola fique bem colada. Depois de prontas, coloca-se numa máquina que descalça o molde da bota com facilidade. No fim, faz-se um furo na sola para que seja possível colocar-se um respiro para que, durante a prática do desporto, o suor não seja motivo de desconforto no pé do atleta. Colocam-se as palmilhas e, depois de limpas, as botas estão prontas para encaixotar e serem enviadas para outro local, onde lhes vão ser colocados os atacadores e assim estarão prontas para ser vendidas. E assim, os hoquistas estão bem preparados e prontos para marcar pontos. E ficamos agora com o nosso comentário. Hoje tem comigo Cancela Moura. Cancela, obrigado pela sua presença. Começamos com um dos temas que vai certamente marcar as próximas semanas. Começamos precisamente com o Orçamento do Estado para 2013. Quais são, digamos assim, os principais pontos deste Orçamento do Estado? Foi aprovado, diga-se, depois de 20 horas de negociações. Depois, duas reuniões muito longas do Governo. De facto, o Orçamento de Estado para 2013, nas palavras do Primeiro-Ministro, será o orçamento com maior equidade, provavelmente, das últimas décadas. Ele esqueceu-se, foi de dizer que esta equidade é uma equidade de muito agravamento. Isto é, apesar de tudo ser taxado, tudo estar tributado em todos os setores, todo o tipo de rendimentos. Há aqui, de facto, foi o próprio Ministro das Finanças que veio dizer que há uma enorme carga fiscal de impostos. E, portanto, aquilo que devemos reter e o que nos importa do Orçamento de Estado é quanto é que nos vai custar a tributação dos nossos rendimentos. Eu gostaria de lançar aqui, pelo menos, as 3 ou 4 situações que levam a este agravamento brutal. Dos impostos. Primeiro, será a redução dos escalões de 8 para 5,
E do IRS. De IRS, e destes 8 para 5, convém aqui dizer que as taxas vão desde um rendimento de até 7.000 euros de 14,5% de tributação até 48% para aqueles que ganharem mais de 80 mil. Ora, aqui começa, de facto, a grande diferença para a existência de 8 escalões. Era que o teto máximo, a partir do qual não havia deduções, eram 153 mil euros em 2012 e agora passarão a ser 80 mil, que eu acho que isto acaba por fazer-se logo aqui uma enorme redução daqueles que eventualmente vão pagar. É por isto que diz, por exemplo, Bagão Félix, que estamos perante uma autêntica bomba de napalm fiscal. Porque, de facto, a classe média vai experimentar aqui provações graves, grandes, para fazer este tipo de pagamentos. Depois, a redução das deduções também vai à coleta e aquelas que são pessoais, são uma surpresa, porque elas já foram efetivamente feitas ano passado e pensava-se que este ano isto não ia acontecer, mas, por exemplo, ao nível da própria tributação do crédito à habitação, para além de serem agora só deduzidos os juros, também só agora haverá eventualmente um teto muito mais baixo para essas deduções que efetivamente vão acontecer. Por outro lado, até as próprias pensões, acima de 1.350 euros, acabam por ter uma taxa de 3,5% a 10% de tributação. Significa que da conjugação destas medidas no Orçamento de Estado existe aqui, de facto, um agravamento brutal de impostos, que eu confesso que, do ponto de vista pessoal, é uma situação bastante assustadora. Conseguirá a classe média suportar estes novos impostos e estas novas, digamos assim, tributações? O porta-voz da Igreja hoje dá da Igreja Católica vem hoje dar, de facto, uma reflexão, um contributo para essa reflexão, dizendo que já não sabe por mais quanto tempo é que os portugueses vão aguentar esta situação. Este ano foi um ano muito difícil e ele vem interrogar-se, porque, repara, aquilo que os portugueses também gostariam de saber era a esperança que poderia, no futuro, haver algum desagravamento ou, pelo menos, haver um caminho que, eventualmente, estivesse a ser traçado, uma esperança de um resultado objetivo. Eu, por exemplo, eu lembro que está inscrito neste texto preliminar do Orçamento de Estado que os cortes com as PPPs serão de 250 milhões de euros, que é uma coisa ridícula atendendo ao volume do próprio Orçamento de Estado. O próprio Marques Mendes, que é uma pessoa insuspeita relativamente ao Governo, veio dizer que espera que este orçamento, que parece que existe uma moda de ser apresentado aos bocadinhos, que tenha de facto medidas de incentivo à economia e ao emprego. Porque senão, segundo ele, terá e que irão ser reveladas nos próximos dias. Mas se isso não acontecer, ele próprio diz que irá criticar este orçamento de cima a baixo, porque o problema que se coloca neste momento é que, de facto, não se pode só, e isso está a acontecer sistematicamente, fazer com uma forma fácil de obter receita, que é cortes, tributação e, portanto, ao nível da despesa, toda a gente diz isso e é importante que isso se diga, ao nível da despesa seria muito importante que o Estado desse o seu exemplo. Esta não mexida das PPPs, ou esta negociação que se arrasta durante estes meses, até diria, durante o último ano, quando o Governo anunciou esta situação das duas uma, ou o Governo vem dizer que não tem mesmo condições do ponto de vista jurídico, porque isso poderia acarretar indemnizações que não pode suportar, ou eventualmente teria que atalhar caminho e, de facto, fazer com que isto, de algum modo, fosse um exemplo claro de que o Governo, tal como os cidadãos, vão efetivamente contribuir para a descida do déficit. Eu dava, por exemplo, aqui outro exemplo, fala-se, e é verdade, vai haver aqui uma dupla tributação, ao nível dos trabalhadores por conta de outrem, como sabem, vai haver uma sobretaxa de 4% relativamente aos 5 escalões que estão estipulados. Mas, além disso, aqueles que têm mais de 80 mil euros ainda vão ter aqui mais 2,5%, que é a chamada taxa de solidariedade. Ora, isto não seria mau se estivéssemos a falar de rendimentos de 150 ou 200 mil euros, mas estamos a falar de rendimentos que a classe média atinge. Para além disto, os próprios trabalhadores independentes também vão ser duplamente tributados, isto é, pelo menos pela leitura que se faz, a incidência de um imposto relativamente aos seus rendimentos anuais costumava fazer-se sobre 70% do rendimento bruto propriamente dito. Agora vai passar-se a fazer sobre 80%.
E, para além disso, relativamente ao líquido que cada um dos trabalhadores independentes recebe, vai haver também uma sobretaxa de 4%, equivalente às outras, aos trabalhadores é uma sobretaxa. O que significa, sim, ela chama-se sobretaxa, sobretaxa precisamente por causa disso. Mas no caso dos trabalhadores independentes acaba por ser uma dupla tributação relativamente aos rendimentos que se oferece. Portanto, isto, de facto, é o limite de todos os limites. Outro exemplo é, por exemplo, taxar-se quer o subsídio de doença, quer o subsídio de desemprego, respectivamente de 5% e 6%. Quer dizer, já não há outras formas, eu julgo que o Governo encontrou todas as formas, de tributar absolutamente tudo. É o imposto de circulação, é o tabaco e, portanto... Aqui questiona-se, o que é que não vai ser tributado? Eu acho que tudo, confesso que tudo, e há um agravamento muito grande que eu acho que nós deveríamos pôr um travão. Aliás, depois há aqui coisas contraditórias, porque a Troika ainda bem dizer, depois disto tudo, e portanto anunciam-se hoje, que isto pode não chegar. Mas é absolutamente impossível, do ponto de vista... Mas haverá mais algum lado quer dizer, poderão... Essa é a pergunta que eu faço, quer dizer, ainda haverá possibilidades de se poder agravar mais isto? Eu acho que, sinceramente, o grau de escalada que vai acontecer ao nível, por exemplo, das insolvências de famílias, que já são aos milhares em termos individuais este ano, vai continuar para o ano. E eu acho que, de facto, esta situação da Troika exigir ainda mais, o Governo, independentemente do tempo que tem para cumprir o memorando, será importante aqui também uma nota relativamente a isto. A Grécia incumpriu sucessivamente todas as metas durante 2, 3, 4, 5 anos. Tem a almofada de ter um grande investimento alemão, mas aquilo que efetivamente importa aqui reiterar é que o governo português também terá que exigir algum tratamento de exceção relativamente a um cumprimento integral das suas metas e que efetivamente tem vindo a derrapar em função de uma conjectura que não é dela. Relativamente, por exemplo, ao FMI, a Cristina Lagarde vem esta semana, estranhamente e de forma surpreendente, dizer que seria importante os governos europeus atenuarem as medidas de austeridade. O FMI faz parte da Troika, quer dizer, aqui parece que há sinais contraditórios sobre o próprio percurso, o próprio sentido que devemos seguir nas nossas orientações e os objetivos que estão estabelecidos como metas internacionais, que eu confesso, eu próprio, começo a ficar receoso, quer das faltas de previsão do próprio Ministro das Finanças, quer da situação que pode desenvolver-se ao nível da economia paralela, que toda a gente sabe que tem vindo a crescer, quer depois destas investidas que teve a responsável do FMI para vir dizer uma coisa destas... Menos austeridade é quase impossível. Cancela Moura, uma última pergunta para terminarmos, porque estamos praticamente no final deste comentário, estamos a poucos segundos deste final. Se 2011 já está a ser um ano difícil, 2013 avizinha-se ainda pior. Muito pior, muito pior. Para dar 2 ou 3 exemplos, estamos em cima da hora, mas dizer até 20 mil euros quase ninguém, ou até 10 mil euros quase ninguém pagaria IRS. Para dar um exemplo, para o ano, quem paga 2 euros, este ano quem pagou 2 euros de IRS, um casado com titular, passará a pagar 772 euros. Isto é uma brutalidade. Muito bem. Para a semana voltaremos a encontrar-nos. Obrigado pela sua presença. Ficamos agora então a saber como estará o tempo para amanhã. E a norte é esperado céu pouco nublado, no resto do país céu muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto registra 18 graus de máxima e 10 de mínima. Já Lisboa terá 23 graus de máxima e 14 de mínima. E em Faro a máxima vai ser de 23 graus e a mínima de 15. É tudo por hoje. A informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.